Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é professor Eduardo e hoje a gente vai estar revisando as questões de antiguidade da prova da URGS, que geralmente é a primeira ou a segunda, dificilmente tem duas questões de antiguidade, então é um período muito longo da história e que só cai uma questão. Então a gente vai perceber que as questões vão focar muito em história antiga ocidental, que é Grécia e Roma basicamente, e bem um pouquinho na oriental, mas o maior número de questões vão ser questões relacionadas à Grécia. Então vamos lá dar essa conferida. Bom, vamos dar início à nossa revisão de antiguidade, das questões de antiguidade da prova da URGS, começando pela de 2015, é sempre a questão número 1, geralmente é a número 2, de vez em quando. Vamos lá. Com relação à vida social e política na Grécia clássica, assinale a alternativa correta. A. A democracia grega foi instituída no século VI a.C. por Clístenes, colocando fim a um período de governo tirânico e criando os princípios da república. B. A decadência da polis grega no período arcaico entre os séculos 8 e 6 a.C. e o surgimento do Império Ateniense permitiram o florescimento cultural nas cidades antigas. C. O desenvolvimento de uma filosofia fundada na razão ocorreu com o fim do período micênico na Grécia, o que implicou a passagem do politeísmo para o monoteísmo. D. Os habitantes tinham direitos políticos e eram considerados cidadãos nas cidades-estados, com exceção das mulheres e dos escravos. E. A união política entre atenienses e espartanos contra os avanços do exército persa ocorreu no contexto da Guerra do Peloponeso. Então a gente vai comentar aqui cada uma das questões, das alternativas. Para começar, a gente vai colocar aqui uma periodização do período da Grécia clássica, da Grécia em geral, que vamos começar pelo período homérico, entre 2000 e 1100 a.C. O que tem são as características? É o início da formação do povo grego pelas civilizações minoicas e micênicas, né, de uma cultura que parte ali daquela ilha de Creta. O período homérico entre 1100 e 800 a.C. não sabemos muito grandes coisas, mais pelos vestígios pré-históricos, mas se chama esse período porque é o período onde onde Homero escreve a obra dele, né, contando a história da Grécia. O período arcaico, entre 800 e 500, é quando a civilização começa a estabelecer, mais complexa, né, com a criação da polis, as cidades-estado, e a colonização do Mediterrâneo. Também o início da introdução do alfabeto fonético na região. O período clássico, entre 500 e 338, é o auge da cultura, né? Ao mesmo tempo que tem as guerras médicas e do Peloponeso. Então, ali o auge da filosofia e por aí vai. E o período helenístico é quando o Alexandre o Grande invade, né? O período onde os macedônios controlam a Grécia, não só a Grécia, mas toda a região do Oriente Médio, do Egito até a Índia. Então a gente vai começar aqui com a letra A. A letra A é a questão correta, né? E a gente vai ver aqui que é nesse período que o Clístenes faz a reforma dele, então 508. A instauração da democracia é um processo, tem vários reformadores aqui, alguns nomes que podem cair como reformador da política para a consolidação da democracia em Atenas. Então, o Solon, o Clístenes e Péricles. A letra B, vamos lá. Por que a letra B está errada? Porque ela apresenta uma contradição na frase. O adjetivo ali, decadência e florescimento, eles são opostos entre si, né? Nenhuma polis em decadência
floresce culturalmente, economicamente, porque decadência significa declínio e florescimento, ascensão. Então, o valor lógico dessa alternativa é falsa. A letra C. O desenvolvimento de uma filosofia fundada na razão ocorreu no fim do período micênico, que está errado. É no período clássico que acontece o desenvolvimento da filosofia baseada na razão, né? O auge da cultura, como a gente pode ver aqui. E também eles foram politeístas até o cristianismo, então uma coisa não influencia na outra. A letra D está errada, porque é um erro conceitual. Aqui, os habitantes tinham direitos políticos, eram considerados cidadãos. Nem todos os habitantes, né? Porque a gente vê com exceção das mulheres e dos escravos, mas também os artesãos, né? Os comerciantes, entre outros. Aqui, a palavra habitante não significa que ele tem direito à cidadania, né? Nem apenas 10% da população de Atenas tinha direito político, que era geralmente os homens proprietários e filhos de atenienses. E a última, ela está errada porque não é na Guerra do Peloponeso que acontece essa aliança, é nas guerras médicas. Letra certa, letra A. Vamos para a segunda. Com relação vestibular 2016, número 1 também, com relação à história dos grupos sociais da antiguidade, assinale a alternativa correta. A. Os povos etruscos habitavam uma zona fluvial de inundação periódica no vale entre os rios Tigres e Eufrates e tinha economia baseada em produtos agrícolas que dependiam do período de cheia dos rios. B. A difusão da escrita cuneiforme pelos gregos no século 8 a.C. permitiu o registro dos fatos memoráveis do passado, criando as condições propícias para o desenvolvimento da tragédia grega, que teve em Homero seu principal precursor. A ausência de uma codificação jurídica que permitisse a unificação das diversas regiões da Mesopotâmia, sob o domínio dos reis babilônicos, está entre as principais causas da queda do Império da Babilônia. D. A civilização hebraica caracterizou-se por uma estrutura matriarcal de sociedade, pelo politeísmo como crença religiosa e pela recusa do uso do trabalho escravo. E o reino de Cush, com forte influência egípcia, serviu como elo de ligação entre a África Central e o mundo mediterrâneo, além de estabelecer rotas comerciais entre o Baixo e o Alto Vale do Nilo. Então vamos começar ali a comentar opção por opção. A letra A, ela está errada porque os etruscos ficavam na Península Itálica, enquanto entre o rio Tigre e os Eufrates na Mesopotâmia, tinha os mesopotâmios, sumérios, babilônios, acádios, nessa região do rio Tigres e Eufrates. A letra B, ela está errada porque não é a difusão da escrita cuneiforme, e sim a difusão da escrita alfabética. Essa é o que está errado. A letra D. O que está errado aqui? Que existia um código jurídico, o Código de Hammurabi, então não é a ausência de uma codificação. Essa sentença está errada, é a existência de uma codificação. E também não está relacionado às causas do império, da queda do Império da Babilônia, porque a queda do Império foi uma invasão persa. E a letra D, a civilização hebraica, essa aí está errada porque existia escravidão entre os hebreus, e também tem outra opção que eu esqueci de colocar aqui, é que não eram politeístas, os hebreus eram monoteístas, né? Muito importante. E a letra E está certa, é o reino de Cush, é um reino africano, ninguém muito conhece, por isso é uma pegadinha, né? Não sei se foi uma pegadinha, mas geralmente, tirando o Egito, na história antiga não se estuda muito outros reinos, né? Mas tá certo que o reino de Cush fica onde fica mais ou menos o Sudão, e fazia ali, o Egito tinha esse elo ali entre o sul da África e o Mediterrâneo, né? Eles faziam essa ponte. Questão, letra certa, letra E. Vamos para a próxima.
Na sua narrativa da Guerra do Peloponeso, Tucídides assim relata as práticas funerais atenienses. Desse cortejo participam livremente cidadãos estrangeiros, e as mulheres da família estão presentes ao túmulo, fazendo ouvir sua lamentação. Depositam-se, em seguida, os despojos no monumento público, situado na mais bela avenida da cidade, e onde as vítimas da guerra são sempre sepultadas, à exceção dos mortos de Maratona. A estes, considerando-se seu mérito excepcional, concedeu-se sepultura no próprio lugar de batalha, uma vez que a terra recobre os mortos. Um homem escolhido pela polis, reputado por distinguir-se intelectualmente e gozar de alta estima, pronuncia em sua honra um elogio apropriado. Depois disso, todos se retiram. Assim, têm lugar esses funerais, e durante toda a guerra, quando era o caso, aplicava-se o costume. Assinale a alternativa correta a respeito da história da antiguidade grega a partir do texto apresentado. A. Os ritos funerais na Grécia antiga eram cerimônias religiosas, destinadas apenas a conduzir o paraíso aos heróis mortos. B. Os metecos, participantes das práticas funerais, formavam parte da demos ateniense e possuíam os mesmos direitos políticos que os cidadãos da polis. C. Todos os soldados atenienses mortos nos confrontos com Esparta, em razão do grande mérito de seus feitos, eram sepultados no próprio lugar da batalha. D. A cena descrita, ocorrida na democracia ateniense, indica o valor dado aos cidadãos mais eloquentes da sociedade. E. A realização de um discurso fúnebre por alguém escolhido da massa de cidadãos de Atenas revela o caráter secundário improvisado da cerimônia. Então vamos comentar questão por questão. A letra A. Por que ela está errada? Porque os ritos funerais não eram apenas para conduzir o paraíso dos heróis mortos, era destinado à grande maioria das pessoas. B. Ela está errada porque os metecos não possuíam direitos políticos. Quem são os metecos? Eram aquelas pessoas da primeira questão que não tinham direito à democracia, artesãos, comerciantes, pessoas que não eram filhos de pai e mãe atenienses. A. C. Ela está errada porque a batalha de Maratona foi contra os persas, não no confronto contra os espartanos. D. Está certa? A cena descrita ocorrida na democracia ateniense indica o valor dado aos cidadãos mais eloquentes da sociedade. E essa aqui já anula a letra E, porque o fato para discursar no rito funerário era importante e não era um caráter secundário improvisado, mas era prioritário, né? E eles tinham que ser eloquentes. Então, tá aí a questão número 1 do vestibular de 2017. Letra D, a correta. Vestibular 2018, número 1. Considere as afirmações abaixo sobre a história das sociedades antigas. 1. O Egito faraônico caracterizava-se pela estrutura política horizontalizada e pela pouca estratificação social, e pela economia centrada na piscicultura devido às cheias do Nilo. 2. Os fenícios mantiveram uma estrutura social militarizada e terrestre, que permitiu a conquista de outros povos na região do Oriente Médio, culminando com o fim de rotas comerciais marítimas com a Ásia. 3. A expansão do Império Persa, durante o governo de Dário I, foi marcado pela unificação dos sistemas tributários e monetários, pela implementação de um código jurídico e por uma rede de estradas de comunicação. Quais estão corretas? A. Apenas a 1. B. Apenas a 2. C. Apenas a 3. D. Apenas a 2 e a 3. E. 1, 2 e 3.
Então vamos comentar as sentenças. A primeira, ela está errada, porque a civilização egípcia tinha uma estrutura política verticalizada, de cima para baixo, faraó sendo o rei e o próprio Deus em si, né? Uma estrutura teocrática de poder e muito estratificada, com diversas camadas sociais, como os escribas, os sacerdotes, os artesãos, homens livres, escravos e por aí vai. A segunda, ela está errada porque os fenícios não são uma civilização militarizada, e sim elas são uma civilização comercial, né? A Fenícia hoje é no atual Líbano e essa árvorezinha aqui é importante para eles porque era dessa árvore que eles tiravam a madeira para fazer os navios comerciais. Então, a questão da sentença certa é a terceira, marcando... Não marquei a letra errada aqui, não é a letra E, desconsidere isso aqui, é a letra C, apenas a 3, falha minha. Vestibular de 2019, questão número 2. Acho que dos exemplos aqui, a única questão 2, porque a questão 1 nesse vestibular foi sobre o incêndio no Museu lá, Nacional Histórico do Rio. Então eles puxaram mais para pré-história, né? Mas foi a única nos últimos 5 anos que caiu de pré-história, então era uma coisa mais puxada para o contexto atual, que estava fresco na memória de todo mundo, porque foi notícia, foi manchete. Então a gente deixa para comentar essa questão em outro vídeo. Então vamos lá, 2. Considere as seguintes afirmações sobre a história antiga de Roma. 2. 1. Com o fim do Império Monárquico, a hierarquia social na República deixou de estar fundada na descendência familiar e na propriedade de terras, valorizando as ocupações ligadas ao comércio urbano e à prática da magistratura. 2. No contexto dos séculos 3 e 2 a.C., a manumissão de estrangeiros escravizados a partir de conquistas bélicas possibilitava a tais indivíduos a liberdade e a cidadania política. 3. Entre as principais causas do fim da República estão a invasão de tribos nômades, normandas, oriundas do norte da Europa, a difusão do cristianismo e a crise econômica provocada pela chamada Conspiração de Catilline. Então vamos comentar. A primeira, ela está errada porque a família e a propriedade de terras continuaram importantes em todos os períodos de Roma, desde a monarquia até o império. Então, esse é o motivo do erro da primeira. A segunda está certa, porque a partir da libertação dos escravos eles podiam ter a liberdade e a cidadania política. E a 3 está errada, porque as invasões são no período do Império, não são no período da República. Na República é o Império Romano que invade as tribos normandas e não ao contrário, né? Então, a letra certa é a C, apenas a 3. Vamos para o último vestibular de 2020. Número 1. Leia o texto abaixo que apresenta um trecho do discurso fúnebre de Péricles, citado pelo historiador Tucídides. A nossa Constituição não imita as leis dos estados vizinhos. Em vez disso, somos mais um modelo para os outros do que imitadores. O governo favorece a maioria em vez de poucos. Por isso, é chamado de democracia. Se consultarmos a lei, veremos que ela garante justiça igual para todos em suas diferenças particulares. Quanto à condição social, o avanço na vida pública depende de reputação, de capacidade. As questões de classe não têm permissão de inferir no mérito, tampouco a pobreza constitui um empecilho. Se o homem está apto a servir o Estado, não será tolhido pela simplicidade de sua condição. Com relação à democracia ateniense no século V a.C., considere as afirmações abaixo. 1.
A isonomia e igualdade de direito para todos os cidadãos perante a lei era uma característica da democracia ateniense. 2. Todos os cidadãos na Assembleia tinham direito ao voto, mas somente os cidadãos de origem nobre tinham direito a discursar. 3. Atenas vetava a participação política das mulheres, estrangeiros e escravos, uma vez que esses não eram considerados cidadãos. Quais estão corretas? Então vamos lá, a 1 está correta, vamos direto para a 2 que ela está errada. Todos os cidadãos da Assembleia tinham direito ao voto, mas somente os cidadãos de origem nobre tinham direito de se discursar. Isso está errado porque geralmente discursava quem tinha boa oratória, independente da origem se era nobre ou não. Então, a 1 e a 3 estão corretas, porque as mulheres, estrangeiros e escravos não participavam, não eram considerados cidadãos e existia o princípio da isonomia. Vamos aproveitar essa questão para ver os 3 princípios da democracia na Grécia, que era a isegoria, a igualdade de participação nas assembleias, a isonomia, a igualdade de direito político, e a isocracia, a igualdade de poder. Na hora de votação, todos os votos valem a mesma coisa. Então, muito bem, como a gente acabou de ver, nos últimos 5 vestibulares da URGS, o domínio das questões foi sobre história da Grécia, mas também teve outras, né? Mas a ideia aqui do vídeo não foi fazer uma revisão completa, mas sim comentar algumas questões do vestibular, como é que funciona, alguns detalhes e focar algumas coisas importantes, né? Vamos dizer que a democracia em Atenas é uma coisa importante, tem que ter uma boa noção de como é, como é que foi. Não caiu tanto questões sobre Roma, e Roma é um conteúdo que tem bastante coisa que pode cair, então talvez é uma focada mais ali, aquela reforçada em Roma, porque geralmente cai Grécia ou Roma, e quando cai alguma questão sobre a Antiguidade Oriental, aquelas questões mais gerais, falando de várias civilizações, com várias opções, né? Não sobre uma civilização específica. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha utilidade para quem está estudando para o vestibular. E quem quiser dar aquele apoio, se inscreve no canal e deixa ali o seu like, seu joinha, que vai fazer a diferença. Muito obrigado pela atenção a todos. Até mais.